Olá, amigos. Que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. O que mais corrompe e derruba os médiuns? Quer dizer, quais são os melhores motivos que levam um médium a cair? Vamos conversar sobre isso agora. Além das tentações básicas, que são a ambição e a luxúria, a maior causa de queda dos médiuns é a vaidade. Então, além dos motivos básicos, que é a ambição e a luxúria, ou seja, o sexo, qual é o motivo mais preponderante para a queda dos médiuns? Com certeza, é a vaidade. O assédio que os médiuns sofrem é proporcional à sua espiritualidade, ao seu trabalho em prol do próximo e à sua fama. Quanto mais trabalham pelo próximo e quanto mais famosos, maior o assédio, pois eles são exemplos. Então, quanto mais o médium trabalha pelo bem do próximo, trabalha para ajudar o próximo, mais ele é assediado. Até porque, além da ajuda que ele presta, livrando as pessoas de males, de obsessores, de doenças mentais e psíquicas, ele ainda dá o exemplo. E ele incentiva outras pessoas a também praticarem a caridade e fazer o bem ao próximo. Então, eles são um alvo das forças negativas. Médiuns famosos atraem as mulheres e as pessoas ricas, ansiosas por um contato com seus entes queridos desencarnados. Assim, a tentação da luxúria e do charlatanismo aumenta muito. Então, com a fama, vem, logicamente, o assédio feminino, ou masculino, no caso, se for uma mulher. E também essas pessoas atraem pessoas ricas, pessoas que têm posses. Essas pessoas, muitas delas desejando contatos com entes queridos que partiram, ou até mesmo ajuda em seus negócios. E isso é um motivo de tentação para o médium. Quanto à vaidade, este é a grande pedra de tropeço dos médiuns. Então a vaidade é a grande responsável pelo tropeço e a queda de médiuns. Vamos conversar sobre isso. A mediunidade é uma capacidade natural e física do ser humano. Alguns têm esse sentido mais desenvolvido que outros. E isso independe da moral, espiritualidade, raça, crenças ou nacionalidade das pessoas. Então a mediunidade, que segundo os espiritualistas está ligada à glândula pineal, ela é uma faculdade física que a pessoa tem de entrar em contato com outras dimensões, ou seja, a dimensão espiritual. Então, não tem nada de sobrenatural, é uma condição física. Alguns ouvem mais, alguns enxergam mais, alguns têm talentos naturais para a música, para línguas, para a ciência, e outros têm uma faculdade natural também para entrar em contato com o mundo espiritual. É como o cérebro, como todos têm, mas uns são mais inteligentes que outros. Alguns são artistas natos, outros têm facilidade para aprender física, outros são excelentes oradores e assim por diante, como nós já falamos sobre isso. Ao encarnarmos, recebemos os dons necessários para executar determinadas tarefas. Ou seja, quando nós reencarnamos com alguma missão, uma missão mediúnica, por exemplo, nós já nascemos com qualidades físicas, atributos físicos
para exercer a mediunidade com mais intensidade. A mediunidade aumenta ou diminui devido a alguns fatores, muitos dentro e outros fora do controle do médium. Esses fatores também interferem nas comunicações. Então, a mediunidade varia através do tempo. Ela pode variar através do tempo. Então, em alguns momentos, em algumas épocas, você tem maior facilidade de contato com o mundo espiritual. Também tem a questão física, a questão mental, a questão da vibração energética do médium, que pode alterar a qualidade, né, e a eficiência destes contatos. Vamos dar um exemplo parecido para exemplificar a mediunidade. Vemos escritores, compositores e artistas dizendo que são inspirados em suas criações, e quando a inspiração não acontece, eles não criam nada de qualidade. Então, os escritores, por exemplo, os músicos, compositores, eles dizem que tem uma inspiração. Essa inspiração, muitas das vezes, é obtida através da mediunidade e do contato do artista com o mundo espiritual. E isso pode variar. Às vezes, uma falha nessa comunicação ou algum problema que impeça essa comunicação impede o artista de estar inspirado. Então, ele não produz. Então, esta é a inspiração. Assim, são os médiuns quando a comunicação não acontece ou é interrompida, a maioria improvisa. Eles se sentem constrangidos em dizer que não estão conseguindo se comunicar com os espíritos. Muitas vezes isso é um teste, e aí começa a mistificação, muitas vezes inconsciente e outras vezes de forma consciente. Então, como varia essa comunicação, às vezes o médium não consegue se comunicar com o mundo espiritual. Então, imagine, ainda mais se ele já tem uma determinada fama e compromissos, por exemplo, de psicografias, vamos dar esse exemplo, e ele não consegue essa comunicação. Então ele fica constrangido, né? E a sua vaidade o obriga a improvisar. Então ele começa a criar contatos fictícios, falsos contatos. Então ele se perde. Muitas vezes, essa falta de comunicação é até um teste dos bons espíritos para testar a idoneidade, né, e o caráter do médium. De qualquer forma, a mistificação é um erro, uma mentira, e isso prejudica a mediunidade que fica corrompida, dificultando as comunicações com os bons espíritos. Então, a partir do momento em que, pela primeira vez, levado pela sua vaidade, o médium mistifica, ele cria falsas comunicações, aí a sua própria mediunidade começa a se deteriorar. Então ele começa a ser assediado por maus espíritos, que o levam cada vez mais ao erro. Essas mistificações, ela cria um círculo vicioso. E quanto mais o médium mistifica, mais a sua mediunidade se deteriora. E isso se dá através do bloqueio da sua própria consciência, além do que os bons espíritos se afastam e os espíritos zombeteiros e maléficos se aproximam e fazem a festa, fazendo o médium de boneco, de ventríloco e desmoralizando a espiritualidade em geral. Então, os espíritos maléficos, zombeteiros, eles se aproveitam da vaidade do médico e o desmoralizam. E, desmoralizando esse médium, famoso, muito conhecido, ele acaba por desmoralizar a mediunidade e a espiritualidade como um todo.
que é seu objetivo. Porque quanto mais a humanidade estiver mergulhada na ignorância, mais os espíritos que dominam o umbral terão ascendência sobre os encarnados. O verdadeiro médium, nos casos de diminuição da capacidade mediúnica, deveriam esclarecer às pessoas, se for o caso, que a sua comunicação com os espíritos não pode ser feita naquele momento. Ele deve ser humilde, honesto e resistir às pressões dos outros e do seu próprio ego, passando assim no teste e às vezes seus próprios mentores lhes impõem. Então o verdadeiro médium, o médium de caráter, de hombridade, que tem hombridade, na falta dessa comunicação, ele simplesmente admite que ele não consegue fazer naquele momento a comunicação. Por isso, o Chico dizia que o telefone toca de lá para cá, explicando que o médium não tem o controle sobre a mediunidade. Ele pode treinar essa mediunidade, mas o controle ele não tem. Por quê? Porque depende de situações internas e externas. Se a situação interna falhar ou a situação externa falhar, não há comunicação. Esse é um fato. Mas a maioria dos médiuns fracassam e sucumbem perante a sua própria vaidade ou ambição, terminando seus dias desmoralizado ou na prisão. Isso quando não acontece coisas ainda piores. Então, quando o médium fracassa e começa a mistificar e cai sob a influência dos maus espíritos, a tendência é que ele se afunde cada vez mais, podendo ficar totalmente desmoralizado, podendo inclusive ser preso pelo cometimento de crimes ou ainda coisa pior. Já aconteceu muito casos de assassinatos, por exemplo, do médium que se envolve com pessoas erradas. Ok? E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que Deus nos ilumine o nosso caminho e nos dê equilíbrio, sabedoria e amor. Então, até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Namastê. Tchau, amigos.